um governante ser temido que amado, pois, segundo ele, é muito prudente ser cruel que compassivo. Isso aí. Ele falava que é bem melhor ser os dois, mas se não puder ser os dois, antes ele tem que escolher entre o temido e o amado, porque as pessoas. Fala, Jorge. Bom, velho. Não, tô cuidando aqui do trabalho do Gilson aqui. É, não, aquele que tem que fazer o vídeo lá. É, assim, fazer o vídeo que é difícil, né? Mas o tema, assim, tudinho tem que estar facinho. O que você tá achando aí do seu? Ó, velho, pior que é difícil mesmo, né? Aquele Nietzsche lá, ele tem cada ideia louca, moço. É igual os caras aí que tem. É, moço, as ideias doidas dele, viu? Não, moço. Não, tem que é facinho só. Não, o meu tema, moço, é aquilo que nós estudamos ano passado lá, é o Príncipe de Maquiavel, nem é Maquiavel inteiro, é só o livro dele, só o Príncipe de Maquiavel. Nossa, esse martelo de Nietzsche, cara, doido de tudo. Não, mas o meu facinho de tudo. Olha só, ele começa de jeito assim, ó. O Maquiavel, como que ele começa a ter essas questões, esses questionamentos políticos? Ele já conhece, primeiramente, como que funciona a política. Ele já sabe quais que são os problemas políticos que o Estado tem, por causa do emprego que ele tinha com o Estado, o emprego público que ele tinha lá em Florença, na Itália, que ele era diplomata de Florença. Então ele conhece todos os problemas, todos os pontos fracos da política. Só que com a formação das cidades-estados na Itália, que não estavam dando lucro, não, nem tanto lucro, mas não estavam crescendo, estavam progredindo naquele tempo, de acordo com os concorrentes, com os bárbaros, que assim, até Maquiavel nomeou naquele tempo, que eram os franceses e os outros países lá fora. Ele viu que esse sistema das cidades-estados que estava reinando lá na Itália estava diferente com o que o mundo todo estava passando. Ele estava vendo meio que um desprogresso com a Itália em relação aos outros países. Então Maquiavel começa a questionar isso. Ele começa a pegar princípios da política, principalmente romana, da política da Grécia, de outros autores, e ele vai pegando ganchos lá e vai explicando, vai falando como que um governante, como que um governo, mas principalmente um governante, o que ele tem que fazer, como que ele tem que agir para poder conseguir primeiramente chegar no poder e depois se manter no poder. O que ele tem que fazer para manter toda aquela população, todo aquele meio que ele está governando sobre o poder dele. Então, é isso que Maquiavel faz no Príncipe. E acaba assim que depois dele fazer o Príncipe, que ele teve algumas ideias meio que revolucionárias, ele foi expulso, ele perdeu seu cargo de diplomata em Florença, só que logo após ele voltou. Agora eu te explico por que ele perdeu esse cargo lá em Florença. Mas é o seguinte, eu falei, né, pra você te expliquei o porquê que ele fez o Príncipe, o que encabeceou ele, o que levou ele a ter algumas teorias sobre o Príncipe. Mas o que tem aqui no meu texto mesmo falando é sobre o Príncipe em si. E aqui eu vou falar a teoria do Príncipe aqui, calma aí. O Maquiavel, ele fala desse jeito mesmo, que um governante, ele deve ter, de preferência, ele deve ser, de preferência, temido e amado pelo seu povo. Só que, em algumas situações, o governante não vai conseguir ter as duas coisas ao mesmo tempo. Vão ter alguns contratempos, algumas coisas vão se contradizer, e ele não vai conseguir ser amado e ser temido pelo seu povo ao mesmo tempo. E Maquiavel fala no Príncipe que quando ele estiver entre a cruz e a espada, quando ele tiver que escolher ser temido ou amado, antes, primeiramente que tudo, ele deve ser temido. Por que ele fala isso? Porque amando as pessoas, fazendo com que as pessoas tenham apenas amor por elas, as pessoas podem ser infiéis. Aqui ele fala lá no texto, ele explica aqui, vou até ler essa frase aqui para o seu. Ele fala bem assim:
As pessoas são ingratas, inconscientes, falazes, ansiosas por evitar perigos e ávidas de ganhos. Enquanto lhes sois útil, estáis ao vosso lado, oferecendo o seu sangue e tudo o que eles têm. Mas, a partir do momento que o perigo chega, que as situações estão ruins, a população te dá as costas, a população não está nem mais para você. É desse jeito aqui que ele fala, que quando está tudo bem, se caso você for amado por eles, estão te amando, estão te vangloriando, estão com você. Mas quando os problemas chegam, quando os perigos chegam, eles te dão as costas, não estão mais nem aí, eles vão falar coisas de você, assim como está acontecendo com o nosso governante agora. No começo, que fez aquelas praças, sei lá o quê, e ele estava todo feliz, o povo estava elogiando, sei lá o quê, ele fez com que o povo amasse ele. Mas como Maquiavel já dizia, se qualquer coisa acontecesse, como essas crises que aconteceram na cidade, o povo não vai amar ele. Então o povo vai dar as costas para ele, como está acontecendo agora, dá as costas para ele, não quer mais saber do que ele é, o que ele resolve, o que ele sai, e as coisas não estão muito boas para o governante da nossa cidade agora. Maquiavel já prevê isso lá no século XVI, meu chefe, em 1513. É isso aí, meu. O cara ele é foda pra caralho. Pois é, mas isso aí é o que ele fala, né? De ser amado e ser temido. É isso mesmo. Aqui, o capítulo do livro aqui é explicando mesmo que o príncipe ele é um livro diferente. Aqui ele trata com essas palavras aqui, ó. Ao contrário de tudo o que os outros, todos os outros não, que a maioria dos filósofos pregam, ele é um livro neutro. Ele é um livro que não traz um ponto de opinião. Ele trata as pessoas como elas são, não como elas deveriam ser, como os políticos deveriam ser. Ele é meio que idealista, realista para isso. Que ele fala que um bocado de filósofo, sei lá o que, fala que isso, o político tem que ser desse jeito, tem que fazer aquilo outro. Para Maquiavel, não. Porque ele sabe que as pessoas não podem ser utópicas, as pessoas não podem alcançar a perfeição. Então, as teorias que ele coloca, o que ele fala, o que ele prega no livro dele, é tomando os políticos como que eles são, a política como que ela é. E ele vai colocar atos e medidas que vão fazer com que o governante, da maneira que ele é, a política do jeito que ela é, o povo do jeito que ele é hoje, ele dá situações práticas que funcionam, que vão deixar todo o poder, todo o governo sobre o poder de um governante. Fala que é muito útil, é muito necessário ser temido em algumas situações, mas o máximo possível é necessário que você não seja odiado. Não é bom você ser odiado pela população, pelos aqueles que você governa, por aqueles que estão ao seu lado. Aí ele fala que com essas características ele deve fazer o bem até onde puder, ele deve fazer o bem sempre que der, conforme a população, mas ele deve ter preparado a todo momento para fazer aquilo que é do mal, que vão contra as virtudes que se pregam. O cara também falava que ele é fera, a parada é o seguinte, ele falou bem assim que um bom governante, para ele ter o poder sempre em suas mãos, isso lá em 1500, isso até hoje e até o dia que o mundo for mundo. Para um bom governante, ele ficar no poder, ele tem que ser um exímio mentiroso. O cara tem que ser fera para poder mentir, ele tem que ser fera para poder driblar as situações e para poder falar as coisas, fazer algumas ações conforme o que ele precisar, conforme as necessidades dele. Então fala que ele tem que ser um ótimo mentiroso, ele tem que saber tudo de que faz. Dá até um exemplo aqui, ó, no livro aqui, colocando, baseando assim, dando um exemplo com a nossa vida cotidiana, que fala tal, que as empresas são preocupadas com o meio ambiente, são preocupadas com os acidentes das pessoas, são preocupadas com a integridade física da pessoa. Só que quando muitas das vezes, na verdade, os acionistas, os donos dessas empresas não têm esse foco principal. Isso não faz diferença para elas, isso não está nem aí para que você vai fazer ou não. Mas só que se os trabalhadores, se a população tiver aquela empresa
com uma visão que ela é boa para o meio ambiente, que ela quer ajudar, que ela é sustentável, que ela não quer que os funcionários se machuquem, se acidentem e tal, as pessoas vão ficar com uma boa visão da empresa. As vendas delas serão maiores, será uma empresa mais produtiva, tanto para vender quanto para os trabalhadores, também que estão trabalhando para a própria empresa. E ele fala que para controlar a população é muito fácil, basta apenas estar lá no poder, né? Claro que depois disso tudo é fácil, começa a ficar fácil. E estar lá no poder, assim, primeiramente, e comandar, estrategiar, assim, todas as ações, que se você tem que ser bom, ou também fala assim, que o governante, para ele ser bom, ele não tem que ser indeciso, ele tem que ter a opinião dele próprio, ao mostrar que ele tem essa opinião dele própria, decisa, ser pronto para o que perguntar, ele está lá para resolver. Se ele tiver que escolher entre duas coisas, mesmo que optando por uma ele se prejudique, ele deve escolher, não pode ficar em cima do muro entre uma e outra, ele tem que escolher duas coisas diferentes. Dá exemplo de um amigo. Se você tem dois amigos muito bons e esses amigos estão brigando entre si, você, quando coloca você para resolver essa briga entre eles, você não pode falar que gosta dos dois ou que está a favor dos dois. Tem que falar, tem que optar por um deles, que um deles está errado, tem que falar que o outro está certo. Por que ele fala que é melhor ter a insatisfação de um amigo do que ter a insatisfação simultânea dos dois amigos? É muito melhor você estar só com um amigo assim olhando mal para você e o outro de boa, do que ter dois que não está muito a seu favor. Então ele fala que o governante ele tem que ser super deciso em tudo. Então, Jorge, é isso aí que eu queria te falar sobre Maquiavel, sobre maquiavelismo, todas essas coisas diferentes. Você entendeu como é que é? Não, entendi. É muito fácil. É tudo desse jeito. O seu também é mais difícil, só que você vai conseguir. Então lá. Então tá, beleza. Até amanhã. Falou, é nóis. Falou.